Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, voltamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, no canal 19 da NET, a TV Santa Maria. E a pauta de hoje foi sugerida por um telespectador. A nossa pauta é editora, editoras, editoração de livro, publicação de livro. E essa pauta foi sugerida pelo Bruno Maia. Muito obrigado, Bruno Maia, por entrar em contato no nosso e-mail. Você também que está nos assistindo, quiser sugerir pautas, envie um e-mail para smargumentos de Santa Maria, smargumentos@gmail.com. E os nossos convidados de hoje, estou aqui com meu amigo Carlos Alberto Bellinazzo, que é conselheiro do jornal A Razão e também conselheiro da editora A Razão, uma editora relativamente nova do jornal A Razão. E também comigo está o professor Josevaldo Rosa, que é gerente do curso Caxias, um curso que está há mais de 20 anos no mercado, que também recentemente lançou a editora e gráfica Caxias. Eu vou começar pelo Bellinazzo, nosso companheiro, que já veio aqui algumas vezes no programa. Primeiro, queria que falasse um pouco da empresa, mesmo que algum telespectador, a gente está na publicação de livros, algum telespectador conheça o Jornal A Razão, fale um pouco sobre o Jornal A Razão e a editora A Razão. Seja bem-vindo. Giovanni, obrigado pelo convite, sempre é interessante e eu fico satisfeito em falar sobre publicações. Você sabe que a minha vida é essa e depois eu vou falar sobre isso. Eu já estou, em breve, vou lançar meu 6º livro solo e contando mais 3 anos, estou no 9º livro. Então, o Jornal A Razão, todo mundo sabe, quem é de Santa Maria, é o jornal mais antigo com circulação ininterrupta há 80 anos, noticiando os fatos da cidade. A editora Razão surgiu a partir do momento para editar esta revista, que ela está sendo editada bianualmente. Chama-se Potencialidade Santa Maria. E já editou 2 livros. Então ela é relativamente nova, ela tem 5 anos. Então ainda está, porque a nossa habilidade, vamos dizer, mais tensa, mais forte, é a impressão dos jornais e produzir notícias todo dia. E com isso aqui, com essa Santa Maria Potencialidades, que faz uma radiografia econômica de turismo cultural da cidade, que serve o nosso prefeito, leva em suas visitas, em comitivas, quando vem, essa revista é apresentada. É uma radiografia completa da cidade. Então, a partir da criação desse aqui, que teve 2 Santa Maria, uma de Santiago e mais 2 livros. Daí começou a ganhar corpo a ideia de ter uma editora, daí foi criada a editora A Razão Limitada. Professor Josevaldo Rosa, o curso Caxias já tem também em Santa Maria um reconhecimento, Agora, nós tivemos, se não me engano, em 2014, essa fundação da editora Caxias, editora e gráfica Caxias, inclusive que possui um parque, gráfico já bem constituído. Fale-nos um pouco, seja bem-vindo ao nosso programa, fale-nos um pouco sobre o curso Caxias e a editora Caxias. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui com os amigos, conversando sobre edições, sobre publicações. Para nós é um prazer imenso compartilhar com vocês e entendo com todos os santamarienses que
prezam por essa cultura tão sutil, que é aprender através da leitura. Então viemos aqui com um propósito bem simples, né, de trazer a vocês, né, espectadores, que a editora Caxias, ela veio com o propósito de incentivar aos novos escritores, né, no sentido de que eles possam ter maiores possibilidades de imprimir os seus trabalhos e, sobretudo, a gente está abrangendo, eu entendo, um mercado que talvez não houvesse, por parte de algumas empresas, um interesse maior. Então, sobretudo, a gente quer estar à disposição para podermos colaborar, né, contribuir com todos que pensam como nós três, né, de que a cultura é o maior bem que nós podemos cultivar. E sobre o curso Caxias? Fale um pouco mais sobre o curso Caxias. Sobre o curso Caxias, é uma história interessante, né? Eu sou de origem militar, né? Minha formação é militar, e após isso, chegando em Santa Maria, nós fizemos uma faculdade na área de exatas, matemática, e aí o trabalho se iniciou, né? Trabalhando com a gurizada que pretende ingressar na carreira militar. A gente tem feito um trabalho ao longo desses 21 anos muito bom, com resultados expressivos a nível de estado. E depois de tanto tempo trabalhando com a área de ensino, a gente se voltou para o mercado, né, de editoração. Então eu entendo que essa junção, né, na área de ensino e editoração é uma parceria, né, é um binômio muito interessante e que vai daí ser produzido muitos frutos para todos nós aqui de Santa Maria. Eu costumo viajar em algumas regiões aqui do estado e eu fico bem lisonjeado quando alguém me aborda e eu digo, não, sou de Santa Maria. Não, é da cidade das universidades, é isso mesmo, a cidade da cultura. Então é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E nós aqui, o nosso programa, ele basicamente é um programa que debate educação, literatura, cultura. O programa Argumentos, ele se volta para a cultura e para a literatura. Por falar em literatura, o meu amigo Belinazzo está realizando o curso da Casa do Poeta de Santa Maria. É um cursante, né, um integrante, isso, que nós estamos debatendo lá sobre história literária, literatura e cultura. Eu te pergunto o seguinte, o autor, o nosso telespectador, o Bruno Maia, ele entrou no e-mail do programa Santa Maria Argumentos e perguntou o seguinte, eu tenho até um livro, mas como é que eu faço para publicar esse livro? Bom, eu repasso essa pergunta não ao editor, não ao conselheiro de uma editora. Eu repasso a pergunta ao Belinazzo, que já tem 6 livros publicados, livros solos. Como fazer para ter... Eu tenho o meu rascunho, eu tenho o meu original. Como fazer para publicar esse livro no Brasil e em Santa Maria? Sim, em qualquer lugar. Muito boa pergunta. Mas vou dizer para os telespectadores que, além de apresentador, ele é um excelente professor. E eu tive a grata surpresa, não só eu, os outros têm gente de alta qualidade, já consagrada no meio literário, estão sentados lá. Até um me fez uma pergunta, por que está aqui? E o outro, o Birata, que tem uma editora também, porque nós sempre temos que aprender. Sempre tem que aprender. E ele é um excelente professor. São coisas que a gente vai no dia a dia, a gente acaba esquecendo. E os exercícios foram ótimos, né? E ele fica estimulando a criatividade, porque a ferramenta do escritor é a criatividade, né? Mas voltando a esse nosso telespectador que deu esse belo tema do programa de hoje, primeiro ele tem que ter coragem e não ter, que eu digo para todo mundo muita gente me procura, mas como eu faço? Eu tenho alguns escritos, o que tu acha? Olha essa crônica, olha isso aqui. De primeiro tu não tem que ter vergonha. Se a gente tem vergonha, tu não publica nada, porque a gente, ainda mais que a autocrítica às vezes não te permite, não, mas será? Primeiro tu tem que perder a vergonha no bom sentido, evidente, e ter a coragem de lançar. Como é que faz para lançar um livro? Procurar um bom um editor que o faça.
Tem uns quantos? Primeiro, porque o pessoal às vezes pergunta, mas o teu livro está pronto? Está pronto a criação do autor, mas depois entra todo o processo, que é procurar alguém que faça a diagramação do livro, tratamento de fotos, alguém que faça a capa. E se tu não tem, o Santa Maria tem poucas editoras ainda, tu tem que procurar esses serviços profissionais de forma isolada e depois juntar. Agora, que é o assunto de hoje, tu pega uma editora completa, como é o caso do curso Caxias. Lá, porque o nosso ainda está incipiente, não para livros, mas para revista. Lá chega o Joãozinho, lá com o livro dele, que é contar as histórias da evolução da abelha. Beleza. Aí ele tem primeiro, alguém vai fazer a correção do texto. Eu estou sendo bem didático para que entenda. Primeiro alguém faz a correção do texto, o diagrama, vê o formato do livro, se vai ser o papel branco, o papel couché, o papel pólen. Aí tem aquela série de coisas. Quem é que vai fazer a capa? Muitas vezes o próprio autor já tem uma ideia de capa, porque o autor tem já todo o trabalho do livro na cabeça. Os outros vão materializar. Então, como eu vou escrever sobre abelha, eu quero uma abelha, um pó de mel. Tá? Então lá o corpo de profissionais de uma editora vai dar a materialidade, vai materializar esse sonho que estava na cabeça do nosso escritor. E depois começa o outro trabalho. Depois de pronto ele como o livro físico, isso aqui não é livro, é revista, mas o livro pronto fisicamente, aí que entra a editora que tem todo o outro. Onde vai lançar, como vai promover, as pessoas certas que devem receber o livro, qual é a biblioteca que eu mando. Então é desta forma, é assim que eu fui aprendendo, e a editora que faz os meus livros aqui é de Santa Maria, ela não tem gráfica própria, que é a editora Rio das Letras, que é o Birata. É uma editora pequena, mas está cada vez se profissionalizando mais. O Birata está tentando e está se estruturando para dar todo esse apoio. Porque ainda fica mais fácil para mim ou para ti, que já tem livros, porque a gente foi aprendendo na cacetada. Então a nossa obrigação, os profissionais, é pegar, como o senhor falou muito bem, eu gostei, às vezes tem jovens, eu fui dar uma palestra esses dias na Escola Medianeira, jovens de 8 aninhos, 9, se reuniram com o dinheirinho dos pais e parte da escola, fizeram o livro. Entendeu? Então é assim que começa. O escritor começa assim. E daí vai tornando o seu trabalho e tendo a consciência, a humildade que a cada trabalho a gente vai melhorando, né? Ele como autor e como editor. Então eu quero te parabenizar, que eu fico satisfeito, porque em Santa Maria nós temos pouquíssimas editoras. Tem editora do FSM, mas ela é mais, e todo mundo sabe, para produzir o seu material científico. É quase impossível, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu sei, que eu como autor independente, ou Giovanni, ou tantos outros, vai lá e consiga imprimir na universidade. A não sei que ele seja ligado, é trabalho de mestrado e tal, mas é essa a finalidade que ela nasceu. A Palotti é uma excelente gráfica, mas não é editora. Então eu, nos últimos 20 e poucos anos que eu escrevo, eu sempre recorro a esses profissionais. Então um editor, o capista, o que faz a correção ou tradução. Eu acho que de forma geral, assim, rápida, é assim que se constrói um livro. Até desse teu comentário, eu vou lançar uma pergunta para o professor Josevaldo Rosa, que também é um militar aposentado, já declarou, mas atualmente está sendo professor lá no curso Caxias e editor-chefe da editora. Como surgiu aquele belíssimo parque gráfico, que agora nós vamos passar algumas imagens, mas como surgiu a ideia de montar esse parque gráfico, que é, se não o melhor da região, é um dos melhores da região, com um investimento muito grande? Na verdade, a ideia surgiu da necessidade. A gente precisava produzir material para o público interno, para atender demanda interna, e não se conseguia uma parceria a nível financeiro atrativa. Infelizmente, há custos, né? Então a gente montou inicialmente um parque gráfico que se produzia material em pequeno volume, material digital, que até hoje mantém esse parque gráfico digital, né? E foi dando resultado, nós sentimos que o caminho era por aí, né? Nós nos empolgamos, nós nos sentimos assim
como uma criança que ganha um brinquedo, uma novidade, né? Eu não conhecia, né, os detalhes da produção gráfica, né? E realmente é apaixonante, né? Tu partir de um substrato zerado, né, branco, ali surgirem cores, né, a tua imaginação fica impressa naquele papel. Então a gente percebeu que um dos caminhos interessantes era esse, além da parte didática do curso. E aí então partimos para investir, né, nesta área de impressão e vincular evidentemente a uma editora. Aí cresceu-se, investiu-se em máquinas que pudessem produzir os livros, né? E digo a vocês, meus amigos, é um desafio muito grande, né? A gente sonha, a gente tem um planejamento, né, inicial, até por desconhecer na íntegra o processo como um todo, a gente tem imaginação, né, fácil, vamos começar a fazer, né? Só que vão surgindo os óbices, as dificuldades, e se tu não tiver aquela força de vontade de dizer, não, vamos fazer, porque o projeto é bonito, é interessante, vai atrair não só a mim, como a todos, né, que pretendem, a partir de agora, produzir um livro, inclusive em pequena quantidade, pequenas tiragens. Eu tenho certeza que em Santa Maria... É essa a próxima pergunta que eu gostaria de fazer. Pelo que eu vi, eu fiz uma visita ao Parque Gráfico, até porque eu fui convidado por ele, nós constituímos um conselho editorial, né? Então eu faço parte do conselho editorial lá com outros colegas da própria universidade, de outras universidades, mas a pergunta é o seguinte, pelo que eu vi no maquinário, existe a gráfica expressa e a gráfica offset. Para o nosso telespectador, quem nos assiste, o nosso público, quem comenta, nos encontra em Santa Maria, é aquele público, de maneira geral, são acadêmicos, são professores, são escritores da Academia Santa Maria de Letras, da Casa do Poeta de Santa Maria. É um público seleto e que participa ou busca participar dessa constituição de um livro, né? Busca ser autor. Eu queria que explicasse essa constituição lá da gráfica, assim, rapidinho, a gráfica expressa e a offset. Qual a principal diferença, o que remete em custo? Depois, a próxima pergunta eu vou passar para o Bellinazzo. Agradeço a pergunta interessante. Eu entendo que quem está assistindo ao programa vai perceber que, a partir de agora, né, vocês têm condições, aquele futuro escritor, né, vai encontrar aqui no seio de Santa Maria possibilidades reais, né, de produzir o seu livro em pequenas tiragens. Até para começar a conhecer todo o processo, né? Publicou seus 30 livros, seus 50, né? Vai se empolgar com a grandiosidade do projeto, produzir mais 100, 200. Né? Então hoje nós oferecemos essa possibilidade. O que ocorre é que o processo gráfico, quando é em pequenas tiragens, fica inviável em termos financeiros, né, de se produzir no offset. Até porque o processo de offset exige ali produção de matrizes, né, exige um operador, que o custo da operação é caro. Né? Então todo o trabalho de offset ele é voltado para grandes tiragens. Então não teríamos condições hoje de atender a necessidade do futuro jovem escritor apenas partindo de um trabalho com offset. Já ao contrário, um trabalho feito na gráfica digital, uma gráfica expressa, ela sai a um custo viável para qualquer um que queira escrever o seu livro, né, com pequenas tiragens. Que são os primeiros passos. Eu entendo que vocês que são escritores, né, eu não sou, mas eu acompanho de alguma forma o trabalho de vocês, eu entendo que houve dificuldade inicial para vocês. Sim. O primeiro livro, como é que eu vou escrever? Sim. Onde vou escrever? Né? O que custa para escrever esse livro? Então eu digo a vocês vocês jovens que pretendem enveredar nessa direção, que nós temos condições hoje, numa parceria feita inclusive com a Casa do Poeta, fizemos recentemente, né, aqui em Santa Maria, e outras tantas que vão surgir, o projeto Labirintos também. A gente vai poder oferecer um custo de produção a vocês, jovens escritores, bem acessível. Então nós contamos com o seu talento, com a sua criatividade, como falou bem o Bellinazzo, né, tem que ser criativo. Então, em resumo, assim, pelo que eu entendi, se o autor vai financiar o próprio livro, na gráfica expressa,
Se ele produzir em pouca quantidade, o preço será melhor. Muito melhor, muito melhor. Agora, se ele for produzir em grande quantidade, o que é grande quantidade? 500 mil livros, é isso? Em torno de ou mais que isso, né? Ou mais 500, mas digamos a tiragem mínima de uma offset é em torno de 500 livros. Em torno de 500 livros. 500 livros. Aí o custo por unidade, por livro, na offset ele diminui. Justamente por essa quantidade de livros, é isso, né? Exatamente, porque o processo da digital, o custo que eu tenho a produção de um livro, vai ser o mesmo custo que eu tenho para fazer 2 livros, fazer 3, 4, 5, é unitário. Ele não varia com a quantidade. Certo. Ao passo que na produção em offset, quanto mais eu produzir, a partir dos 500, menor vai ser o custo, porque os insumos que eu vou usar, as matrizes são as mesmas, então aquele custo inicial que eu tinha vai ser diluído na quantidade maior de exemplares produzidos. Bom, da sua conversa me surgem 2 perguntas para o Belinazzo. Primeiro, qual foi o nome do primeiro livro que o escritor Belinazzo lançou e por que o lançamento desse primeiro livro? Mas como eu estava dizendo, o primeiro livro, depois até eu me assustei, fui fazer as contas, faz 28 anos que eu escrevi o primeiro. Claro que na época eu era mais jovem, depois eu fui encarar com mais seriedade, quando eu já estava com a vida mais equilibrada, entendeu? Porque a gente demanda tempo, antes eu tinha filho pequeno, tinha que correr, era transferido, trabalhava na televisão aqui, Curitiba, Porto Alegre, não tinha. Mas daí depois que eu me estabilizei mais, fiquei em Santa Maria, me aposentei, que eu comecei, a minha meta, e eu estou cumprindo, é um livro por ano. Ideias eu tenho um monte, eu já tenho mais uns 15 para fazer. Mas então, o primeiro foi isso, por isso que eu digo sem medo de errar e com humildade, que era assim, eu tinha mania de escrever perto dos meus amigos, quando lá eu tinha meus 20 e poucos anos, e guardava aquilo, o pessoal olhava, mas aquele material legal, por que tu não publica? Eu tinha vergonha, eu digo, não, sabe? Que a gente sempre tem a mania de ser muito crítico com a gente mesmo. Eu digo, não. Daí foi o Birata, na época ele tinha LGR Artes Gráficas, que era uma gráfica, uma boa gráfica na época. Aí fui lá e foi o primeiro Poesias, que até inclusive tem um detalhe, que a capa é um livro de a capa, a ilustração da capa, é um quadro de minha autoria, que na época também eu pintava. E daí depois surgiu o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º agora, que eu lanço o mês que vem. Isso, então a primeira pergunta foi feita. A segunda, qual o primeiro passo hoje? Tem esse jovem, o Bruno Maia, ele está com um livro. Qual o primeiro passo a ser dado? O que ele faz para publicar esse livro? Sim, ele já tem a ideia e está com o livro, digamos, o texto pronto. O texto está pronto. A primeira é procurar uma gráfica, uma editora, de preferência uma editora, procurar o Caxias, pode me procurar lá no jornal. E até assim, a ideia de trazer 2 editoras que são novas no mercado, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador poderá negociar, né? Isso aí, a negociação, claro, até de pagamento, o que fazer, né? Como fazer, a editora Razão, depois no final do programa eu vou pegar o endereço. Mas nós vamos ficar por aqui, vamos realizar um breve intervalo. A nossa pauta de hoje é editora e publicação de livros. Não saia daí, é rapidinho, poucos segundos, não chega nem 1 minuto, já voltamos. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Olá, retornamos a programa Santa Maria Argumentos. Você que está chegando agora diante da televisão, é uma pauta interessante para quem tem o sonho, o objetivo de publicar um livro. E detalhe,
né? A nossa pauta fala sobre editoras, nós temos representantes de 2 editoras aqui, e nós estamos dando algumas dicas e estamos falando sobre esse mercado editorial e mercado de publicação de livros. Eu estava conversando antes do intervalo com o Bellinazzo, né, Carlos Alberto Bellinazzo, sobre o porquê da publicação, e a pergunta foi o primeiro passo para o autor, no caso o Bruno Maia, que é um jovem que se identificou, mandou um e-mail, sugeriu até a pauta, queria saber mais. E Bellinazzo, então o primeiro passo é esse, procurar uma editora. Exatamente, é uma editora, e se não conseguir se acertar, procure, que todo mundo conhece, procure um que faça uma editoração, uma diagramação. Sim. Mas antes de tudo, o importante, ele sempre deve ter alguém, se aconselhe com alguém, com algum jornalista, com um escritor. Santa Maria tem muitos escritores, e ninguém vai negar, como às vezes te encontro na rua, mandar um e-mail para ti, para mim, para qualquer outro, de algumas orientações iniciais que evita ele sofrer tanto como a gente sofreu nos primeiros. Eu até gostaria de contar um fato aqui. Eu gostaria de contar um fato. O Miguel José da Silva, Miguel Silva, 78 anos, Bellinazzo. O Miguel entrou em contato comigo por intermédio da coluna que eu tenho semanal no jornal A Razão. Miguel tem 79 anos agora, na época ele tinha 78 anos. Mandou um e-mail e disse assim, ó, eu tenho um ameaço de biografia. Eu gostaria de publicar. Qual o caminho? Eu disse, não, vou marcar um café, leva a tua biografia, vamos conversar. O detalhe é o seguinte, agora o Miguel, com 79 anos, já está em editoração para lançar o livro dele pela editora Caxias. É um futuro lançamento. E me impressionou naquela sugestão, por que eu disse isso para ele? Primeiro, por ele ser um leitor do jornal Razão. Certo. Segundo, pela forma como ele escreveu o e-mail. Ele tem um linguajar, Miguel, um abraço, eu vou te avisar sobre esse programa. Ele é um auditor fiscal do Tesouro Nacional, da Receita Federal, aposentado, e veio construindo aquela biografia com o passar dos anos com uma escrita maravilhosa, uma escrita de uma correção na língua portuguesa, uma história legal, que eu disse, opa, esse teu livro pode ser publicado. E aí nós estamos ajudando, será publicado possivelmente até a Feira do Livro do ano que vem. Mas enfim, eu vou passar agora a pergunta para o professor Josevaldo Rosa. Eu sei, até fui convidado, já disse, para participar do conselho editorial da editora Caxias. Esse conselho editorial ele serve para publicações que precisam até um certo reconhecimento científico, um reconhecimento de mercado. Por que surgiu esse conselho editorial? Fale um pouco mais sobre esse conselho. Nós temos participado de algumas licitações a nível estadual, municipal e até federal. Federal junto ali à Universidade de Santa Maria. E alguns trabalhos literários têm exigido, no corpo do seu edital, que a editora tenha o ISBN e possua um conselho editorial. Certo. Então nós julgamos importante a gente, conversando depois com o Giovanni, convidá-lo a nos auxiliar, pela sua larga experiência dentro desse campo, nos auxiliar na constituição desse conselho, que hoje já está presente na nossa editora. Então, houve a necessidade. Eu não tinha conhecimento, minha área é exatas, eu não teria conhecimento, mas em conversa depois com o Giovanni, que é muito esclarecido nesse campo, a gente começa a entender o porquê da necessidade. É fundamental que se tenha isso no livro, um corpo que a editora possua realmente um conselho editorial, que tenha o registro lá no ISBN, enfim, todas aquelas condições técnicas, para evitar o plágio, para delimitar a qualidade, estabelecer a qualidade, verificar a qualidade. Então é importante. Até assim, a questão do conselho editorial é importante. Para chegar nele, traçar alguns detalhes que eu vou me permitir falar para o nosso telespectador. O que é atualmente um livro? Um livro
ele possui alguns trabalhos, que o Belinazzo citou alguns, eu vou citar de maneira geral também. Um livro, ele tem que ter uma capa. A capa geralmente é feita num programa de informática chamado CorelDRAW, existem outros programas, né? Dentro do livro existe uma ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica, ela é feita por bibliotecário. Então, uma ficha catalográfica que existe um código internacional. Existe a parte do miolo, ou seja, o texto propriamente dito que o leitor, que o escritor faz, né? A obra propriamente dita, que ela é feita, é diagramada. Ela pode ser feita no Word, mas depois ela é diagramada em alguns programas de computador. Dentre eles o PageMaker, que é um programa de computador. E no verso do livro existe um código de barras, que é um código internacional de barras, que é fornecido pela Biblioteca Nacional, que se chama ISBN. Então existem obras de fato e obras de direito. O que é uma obra de fato? É aquela história que você escreveu e pode ter impresso numa gráfica. Aí o livro está ali, eu pego, leio a história. Sim. Mas de direito, para ser livro de direito, pelos códigos internacionais que reconhece o livro, ele tem que ter o ISBN, que é esse código internacional, e a ficha catalográfica feita por bibliotecário. Senão ele não é considerado um livro. E o conselho editorial da editora Caxias, no caso, que tem, por exemplo, o professor Valdo Barcelos, que é um professor PhD, o professor João Figueiredo, o professor Valdo Barcelos da UFSM, o professor João Figueiredo é da Universidade Federal do Ceará, é um PhD. Existe o professor Helenor Kunz, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, é PhD. Existe o professor Venceslau, que é doutor. Então é um conselho editorial que vai dar a chancela, porque nem todo livro publicado tem que passar pela chancela. Por exemplo, se chegar com uma impressão, tanto na editora Razão quanto na editora Caxias, o autor vai conseguir imprimir, né, o livro. Exatamente, porque é somente o trabalho da impressão. De impressão. Só que o conselho editorial, ele dá aquela chancela de que a obra, por ter passado por um conselho que vai aprovar com restrições ou reprovar mesmo a publicação com a chancela da editora, com o selo editorial, vai dar um selo, um nome de que aquela obra tem uma qualidade maior. E isso é muito importante, a editora lá, Caxias, possui. Mas voltando agora, mudando um pouco a editora, falando sobre a editora Razão. A editora Razão, ela é especialista, né, como o amigo mesmo diz, na publicação de revistas. Isso. Eu queria que falasse um pouco mais. Santa Maria é uma cidade muito bonita, né? Santa Maria é uma cidade de cultura, já falado pelo professor José Valdo Rosa. A revista Potencialidades, eu já manuseei, uma revista muito boa, ela abrange, né, publicada pela editora Razão, ela abrange essas grandes potencialidades do nosso município aqui. Como tu disse, é uma radiografia da cidade. Já nos aventuramos, fizemos uma em Santiago, 2 em Santa Maria, e agora estamos planejando uma para o ano que vem. Como todo mundo sabe, com essa probleminha econômica que nós estamos tendo, então este ano estava previsto uma e resolvemos segurar, pisar no freio para ver o momento adequado. Então essa revista também, como tu falou, foi impresso na Palote, as 3 edições, e o melhor, todo o material produzido, tanto de fotografia, com nós profissionais e alguns colaboradores contratados. Se o empresário quiser participar dessa revista, ele pode... Tranquilamente. Na editora Razão, até com propaganda, a mesma coisa lá nos livros, lá na editora Caxias. Agora, Belinazzo, essa revista ela faz uma radiografia de Santa Maria. Isso. Essa radiografia ela passa por cultura, por educação, por tudo. Cultura, turismo, educação, por isso que chama-se potencialidades. Tudo aquilo que Santa Maria tem de melhor, né? A posição geográfica, então vem a nossa mobilidade, a nossa logística para estabelecer as empresas, a quantidade de universidades que tu mencionou, a paisagem, o turismo aqui na Serra, tudo, a nossa rede hoteleira, toda a nossa infraestrutura de cidade,
porque isso aqui, como eu te falei, tem servido muito bem em viagens de empresários e leva essa revista que é quase que um cartão de visita de nossa cidade. Então, inclusive o nosso projeto a médio e longo prazo é fazer em demais cidades. Tá? Só que, como eu te disse, nesse momento não está sendo possível, tem que esperar baixar a poeira e tal. Mas temos todo com o corpo do jornal e, de acordo com a época, alguns estagiários contratados, né, colaboradores contratados, eventuais, para fazer isso aqui. Até a participação que eu estou tendo na editora Caxias é justamente porque eu fui sócio fundador e primeiro presidente da Casa do Poeta de Santiago. E lá na Casa do Poeta de Santiago nós fizemos uma fundação de uma editora que produziu em um ano mais de 30 livros, né? Mais de 30 livros, porque era uma editora sem fins lucrativos. Então, até ali estamos contribuindo, né, assim, com a editora Caxias nesse sentido. Mas, professor Josevaldo Rosa, a editora Caxias, eu gostaria que falasse um pouco sobre o endereço, localização, contato, como o autor pode chegar até a editora e se pode apenas fazer orçamento, se pode apenas fazer proposta, pode debater, né? Qual a localização, como encontrar, como fazer contato, né? Coisas nesse sentido. Sim. Nós estamos hoje com sede própria na rua Serafim Valandro, 1690, ali entre a Medianeira e a Presidente, né? Endereço bem fácil, local acessível. Eu sou, vamos supor, sou um propenso escritor, né? Quero escrever. Chega até a editora Caxias, né? Nos procure ou pessoalmente ou através de e-mail, né? E solicita uma proposta, solicita um orçamento. Ou quer fazer um livro com formato determinado, né? Quantidade de páginas, porque nós precisamos saber exatamente o quantitativo de material que eu vou ter que investir na produção desse livro dele, para poder fazer um orçamento, né? Eu adianto, assim, que nós temos a tendência... E pelo que eu entendi do que me disse, dependendo da qualidade da obra do autor, né? É claro que vai passar por uma análise, vai ter até facilidades na editora ou até um apoio editorial da editora Caxias. Né? Sim, nós temos toda a equipe ali capaz de receber o teu manuscrito, né? Fazer análise. Fazer análise ali, fazer a editoração, fazer a diagramação, fazer a capa, enfim, todo o trabalho pode ser feito lá dentro. Eu posso até me adiantar que você, jovem escritores, até, perdão, tem esse senhor que tu citou aí que já tem alguns anos a mais que jovem, né? Miguel Silva. Sou Miguel Silva, me perdoe. Tem a condição real hoje de produzir o seu livro. Nós vamos apoiar, né, em todos os sentidos, dentro daquilo que for possível, evidentemente, né? Mas vamos apoiar, temos essa vocação para apoiar todos vocês que queiram produzir seu livro aqui no Tamarindo. E sabe, assim, ó, até ao vivo aqui ao ar, porque no ar aqui, porque muitas vezes o nosso telespectador não entende o negócio, tá? Que eu quero deixar claro, e aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, me permita, viu, Belenaz? Pode até existir uma parceria aqui. Sim. A editora é aquela empresa que realiza a editoração da obra. Essa empresa pode ou não ter o parque gráfico. A editora que não possui o seu parque gráfico faz parceria com gráficas ou com editoras que têm um parque gráfico, que é o caso, por exemplo, da Editora Razão, que fez diversas parcerias com a Editora Razão /Palote, poderá fazer uma parceria, brincadeira, não, pode também, claro. Uma parceria, dependendo dos custos, né, beleza? Mas uma parceria, isso quando, em off, né, a brincadeira foi essa. Isso que o nosso telespectador pode pegar num livro, é isso que eu quero ser claro, fiz a brincadeira. Quando você pega um livro, tem lá a catalogação do livro, tem a parte científica, como o livro é citado cientificamente. E aí muitos livros são citados, por exemplo, a Razão /Editora Caxias. Isso. Quer dizer o quê?
existe uma parceria das duas editoras e gráfica ou gráfica para a questão de impressão. Isso tem que ficar claro. Ou seja, pelo que eu percebi lá da visita que eu fiz, do cafezinho que eu tomei lá na editora, né, fui muito bem tratado, agora faço parte da equipe no conselho, né, aconselhando. Vocês também, a editora Caxias também aceita essa parceria de impressão, né, uma gráfica propriamente dita. Sim, evidentemente que nós temos um interesse muito grande, né, de estabelecer parcerias com outras editoras que talvez não tenham ao seu alcance uma gráfica, uma empresa gráfica para produzir material. Nós temos, né, estamos ávidos a estabelecer parcerias. Eu entendo que seja saudável, né? É só um parênteses bem rápido, eu acabei não concluindo a ideia inicial. Nós então estamos abertos a essas parcerias. O jovem escritor que quer produzir material, ele pode então se dirigir, né, com o endereço que demos inicialmente, né, Rua Serafim Valandro, 1690, né, aqui no centro de Santa Maria. E em chegando lá, será bem tratado, bem recebido, e não tenham vergonha em solicitar o orçamento. Claro. Né? Eu estou convicto de que o nosso orçamento, que será passado a vocês todos que têm essa pretensão de fazer o livro, será bem módico, né? Uma parceria realmente. Eu entendo que parceria tem que ser boa para os dois lados. Sim. E nós temos essa filosofia de trabalho. Os dois lados serão beneficiados, tanto o escritor quanto a editora. E está em aberto, né, que o convite às às editoras que queiram fazer parceria conosco, no sentido de editar seus livros, né, publicar, enfim, produzir material gráfico dos seus livros. Estamos abertos a essas parcerias. É saudável, perdão interromper, eu entendo que o começo, normalmente as relações iniciais, elas podem parecer difíceis, mas no decorrer dos trabalhos, a gente vai perceber que tudo vai fluir bem, né? Porque o produto final, né, vai ser um ganho para todos. O escritor vai ter seu trabalho produzido, né, vai ter, evidentemente, um retorno financeiro compatível com o seu trabalho. A editora, por sua vez, também vai ficar se tornando mais conhecida. Tá? Então, eu fico satisfeito e aguardo a presença de vocês na nossa gráfica e editora. O telefone de contato, Giovanni, é 3225-3459, né? Então 55 Santa Maria, 3225-3459, e serão bem recebidos na nossa empresa. Carlos Alberto Bellinazzo, meu irmão Bellinazzo, endereço da editora Razão, qual é a forma de contato, como fazer o contato, estabelecer? O contato é normal, então só reforçando aquele ponto inicial, não deixe de publicar o seu livro, ou pelo menos conversar conosco. Exatamente. Pelo menos. Porque vai ver que é bem diferente tu ter aquela ideia no papel e depois quando tu transforma ela em realidade, é uma emoção muito grande. Então é muito fácil. O e-mail carlosbellinazzo@hotmail.com e o telefone 30... Só o e-mail tem que falar que Bellinazzo com quantos L's? 2 L e um S. Isso. E o telefone 3220-2115. Eu estou às ordens lá para receber os escritores, dar orientações e não há problema nenhum. Pode falar 10 vezes comigo sem problema. Não é obrigado a fazer o trabalho tanto comigo, contigo. A nosso, tem outro que eu indico também, que é a editora Rio das Letras, que é muito bom até para ele procurar para imprimir, que esse é um molde que ele é só uma editora. Depois ele procura um parque gráfico. Né? Bom, é interessante que esse mercado editorial no Brasil, em Santa Maria, é um mercado que vai crescer bastante, porque a média de leitura de livros no Brasil, no Rio Grande do Sul, é uma média pequena. Gira em torno de 4,5 a 5 livros anuais, per capita, por pessoa no Brasil. Entretanto, quando se pega a faixa etária dos 12 aos 18 anos, sobe para mais de 9 livros lidos ao ano. Ou seja, essa geração que não é a nossa, que veio depois de nós, né, é muito mais leitora do que nós, né, Bellinazzo? Lê muito mais. Bom, vamos passar as palavras finais. O nosso tempo
ele se esgota na TV, passa muito rápido, né? Realmente. Mas o papo foi muito gostoso, eu tenho certeza que o Bruno Maia, o Miguel Silva tiraram ensinamentos, né? Eu passo primeiramente ao Bellinazzo. Alguma coisa mais que não foi dita, algo que queira acrescentar? Agradecer, como sempre, o convite por esse trabalho que faz de disseminar a cultura. E para nós sermos, como falo muito, que Santa Maria é a cidade de cultura, isso, nós temos que começar por aí. Qualquer manifestação cultural, como é o caso que hoje estamos falando de livro, não se acanhe. Vá procurar informações, procure escritores, procure editora, procure gráfica e não tenha medo. Porque quanto mais nós produzirmos, e Santa Maria tem muito talento, mais estaremos estimulando a leitura. E daí vamos estar confirmando que nós somos realmente a cidade de cultura. Bellinazzo, muito obrigado pela sua participação. A TV Santa Maria agradece. Professor Josevaldo Rosa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada aqui, nesse programa. E tenho a dizer a todos que não desistam. Continuem sonhando, que é o início de tudo. Os primeiros passos, eles são difíceis, mas tenham certeza. E eu acho que olhando para trás, fazendo uma retrospectiva da vida, por onde passei, os caminhos que trilhei, a gente entende que o importante é sonhar, e esse sonho um dia vai se tornar realidade. Escritor, vamos escrever. Professor Josevaldo Rosa, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela editora e gráfica Caxias e a editora da Razão, do jornal A Razão, estarem presentes. E eu digo o seguinte, há muito tempo atrás, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a escrever poesias. E eu sempre quis, desde quando comecei a escrever e ler, publicar um livro de poesias. Detalhe, eu nunca publiquei o livro de poesias. Tenho até hoje várias poesias feitas, mas o meu primeiro livro foi publicado em 2002, que foi a adaptação da dissertação do mestrado. Fiz a adaptação. A partir dali, foi, aspas, um vício positivo. E é o ponto que eu quero chegar hoje, que nem o Bellinazzo, ele tem 6, eu também tenho, por volta disso, tenho 8 livros publicados. Mas no bom sentido, uma cachaça, né, Bellinazzo? É uma cachaça que, na brincadeira positiva, eu recomendo ao nosso telespectador. Muitas vezes, caro telespectador, existe alguém, às vezes alguém que gosta muito de você, mas que está acostumado com seus defeitos. Todos nós temos defeitos, está acostumado com os seus defeitos e acaba colocando limitações à sua publicação. Então, como eu faço as palavras do Bellinazzo, as minhas, publique o seu livro. Ao menos leve para quem conhece, leve para professores, leve para escritores, vá até uma editora e mostre o seu trabalho, porque tudo que é escrito tem que sair da gaveta. Nenhuma obra de arte merece estar guardada na gaveta. Então, nos procure. Se quiser procurar também o programa Santa Maria Argumentos, a gente faz a ponte SM de Santa Maria, argumentos@gmail.com. Novos autores, novos escritores e novos leitores. Esse é o lema, esse é o objetivo do nosso programa e da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Agradecemos a presença novamente dos convidados e, principalmente, agradecemos a presença de você que nos acompanhou sentadinho nesse sofá, do lado da esposa, da mãe, do filho, do início ao fim do nosso programa. Ficamos com vocês na alma e no coração e semana que vem, se Deus quiser, retornamos. Muito obrigado. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado.
20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.